Meus amigos de Vicente Pires, hoje nós vamos falar de dois temas. Nós vamos falar do mercado, que se refere à academia, e vamos falar de nutrição esportiva. Então, o primeiro bloco nós vamos fazer com o Bruno, que está aqui, da Academia Hammer. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço. E no segundo bloco nós vamos falar com a Patrícia Bezerra, que é nutricionista e também tem outras formações. Então estamos iniciando o nosso bate-papo empresarial para Vicente Pires, para o Distrito Federal, para o Brasil. Muito bem, Bruno. Sua academia, 7 anos em Brasília, teve que mudar de endereço para se adaptar aos novos tempos de pandemia. Mas a mudança de endereço foi só por isso ou porque tinham outros fatores que contribuíram com esta necessidade de alteração de local? Boa noite. Boa noite. Então, a pandemia chegou muito agressiva, né? Então, botando muito medo nas pessoas, fazendo com que ficassem, né, receosos de ir até a academia e outras práticas, né? Então, nós sentimos a necessidade de uma expansão local por conta da aglomeração e também para a gente poder incluir outras atividades, não necessariamente só a atividade de musculação. O que é que hoje a gente encontra numa academia? Porque o conceito de academia é apenas o conceito de exercitar-se. Mas o que as pessoas que procuram academia conseguem além disso, além deste conceito? O principal conceito quando procuram hoje, assim, quando se fala sobre academia, é desenvolvimento muscular. Pessoas querendo cuidar da estética. Isso antes da pandemia era o que mais tinha. Agora eu percebo uma mudança de comportamento. As pessoas estão preocupadas em cuidar da saúde, até para prevenção, né? Saíram muitas entrevistas, muitas matérias que falavam sobre pessoas que praticavam atividade física, não necessariamente na academia, mas que tinham mais perspectivas de sofrer menos com o vírus, né? Quem procura academia hoje? É mais o público masculino? É mais o público feminino? É igual? Como é que é isso? Bom, atualmente tem muito mais mulheres do que homens. Então, mulheres procuram mais academia do que homens atualmente. Porém, tem o público bodybuilder, tem o público das mulheres wellness, tem o público dos idosos. Então, dependendo do horário, durante o dia, a gente consegue identificar essa procura por públicos diferenciados. Os idosos, por exemplo, eles ficam, antes de abrir a academia, eles já estão fazendo fila. Esse programa é para todo tipo de público. Tem aqueles que conhecem a sua linguagem, aqueles que não conhecem. O que é o bodybuilding? Explica aí para o pessoal, certo. Que de repente você falou, mas tem gente que vai dizer, o que é isso? O bodybuilding é uma expressão em inglês que significa construção de músculos, né? Então, o bodybuilder é o competidor que trabalha geralmente com fisiculturismo, que está mais envolvido para essa parte de estética, competição, construção e desenvolvimento muscular. Bom, nós estamos falando aqui de desenvolvimento, de procura, e eu queria lhe perguntar de forma muito prática, quais as vantagens ou desvantagens, se existem, né, ao se praticar esporte? Porque o brasileiro pratica esporte sem orientação. Na sua fala você disse que as pessoas procuram academia para se sentirem mais seguras. Quais são as vantagens de se procurar uma academia para uma prática de exercício mais orientada? Sim. Olha, esse conceito vem mudando muito
por questão da pandemia. Nós percebemos que antes da pandemia era mais essa questão de estética. As pessoas procuravam muito por estética. Hoje procuram mais por conta da saúde, porque é notável os benefícios, né, que a prática de atividade física traz para o corpo. Então a Hammer, pensando nesse aspecto, resolveu desenvolver, ampliar, colocar vários tipos de modalidades que não fossem necessariamente academia de musculação, de equipamentos, e sim de atividades aeróbicas, um centro de treinamento, centro de lutas, que pudesse desenvolver de diversas formas e atingir todo tipo de público para a prática de atividade física. A sua academia, os profissionais estão preparados para desenvolver a atividade física, inclusive aeróbica, considerando cada público, cada faixa etária, para ficar bem adaptada a esses vários núcleos de pessoas? Exatamente. A sua equipe está pronta para isso? Quem está nos acompanhando, que procurar Hammer para a atividade física, pode ficar tranquilo em relação a isso? Pode ficar 100% tranquilo que, independente da sua disponibilidade diária, nós temos várias formas de atender essa necessidade da prática de atividade física. Tem gente que não tem tempo diariamente, mas a gente consegue fazer, temos planos, por exemplo, no centro de treinamento, que é o CT Hammer, que tem 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, entendeu? Tem videoaulas que as pessoas podem fazer treinamento em casa. Vamos imaginar aí o João, o José, que está aí nos acompanhando, o senhor Antônio, a Viviane, Raimunda, sei lá, várias pessoas que, ao acompanhar essa nossa conversa, o nosso bate-papo, quer ir para uma academia. Qual é o ponto inicial? O que essa pessoa precisa fazer? Simplesmente chega e vai logo praticando exercício ou tem alguns pré-requisitos? Olha, principal é a pessoa ter a preocupação em fazer uma atividade física, porque a atividade física é importante para o corpo e para a longevidade, né? Então, quando a pessoa procura uma academia bem preparada como a Hammer, a gente já faz toda a orientação, avaliação física, uma anamnese para saber se aquela pessoa ela está capacitada para receber aquele tipo de treinamento ou se precisam ser feitas algumas outras etapas de desenvolvimento ou até mesmo uma indicação médica. Mas e antes disso, faz algum exame médico, faz alguma coisa antes de ir para a academia, ou a academia é que vai recomendar isso? Olha, na contratação da academia, inclusive, a gente já oferece hoje a avaliação física grátis, né? Então, você faz hoje um plano anual, por exemplo, você já tem uma avaliação física grátis. Por que a gente oferece uma avaliação física grátis? Não é só por conta da merchandising, porque é uma promoção, não. É porque isso é de extrema importância para o profissional da educação física, que está lá no meio do salão, ele saber orientar aquele aluno no que ele pode fazer e no que ele não pode fazer. Até onde que são as capacidades dele, de acordo com os objetivos, de acordo com a preparação do físico dele. Muito bem, agora vamos voltar para o início da nossa entrevista, porque eu disse que nós íamos falar de mercado, acabamos falando de atividade, né? Sim. Mas eu queria que a gente, nesta volta, pudesse passar para o nosso público quais as dificuldades enfrentadas pelo setor, não só pela sua academia, mas a gente sabe que houve um impacto muito forte desde 2020, né, com o advento da pandemia. Quais foram as principais dificuldades que o segmento de academia enfrentou? Olha, não só a academia, mas como diversas outras áreas sofreram por conta dessa instabilidade. Quando saía um decreto liberando a academia, fechando a academia, eu começava a receber no WhatsApp mensagens de alunos falando: e aí, amanhã vai estar aberta, amanhã vai estar funcionando? Então, a gente tinha que estar sempre preparado para uma mudança repentina. A gente queria que a academia estivesse funcionando. Criou uma disfunção na rotina. Criou uma disfunção na rotina, porque aumentou custos, a gente começou a ter que investir nas... Primeiro, teve que diminuir a quantidade, quer dizer, diminuir o volume de pessoas dentro da academia.
Gerou medo isso? Gerou pânico? Gerou, principalmente porque nós resolvemos, no período da pandemia, expandir, usar aquele período que estava fechado para mudar de local, para ir para um local maior e melhor. Então, essa foi a parte boa, que a gente teve um certo tempo para fazer isso, porém, a expectativa de crescimento foi um pouco mais lenta do que se fosse fora a pandemia. Quais foram as principais estratégias que você adotou? Porque você falou em mudança de endereço. Mudança de endereço é apenas um conceito de mercado. Eu estou falando de funcionalidade. Quais as estratégias que vocês tiveram que desenvolver para poder adaptar-se à necessidade dos decretos, à vontade do público que queria ir para a academia e que não criasse, quer dizer, que não permanecesse esse medo? Sim. A principal estratégia que utilizamos hoje e durante toda a pandemia é a segurança. É trazer para o aluno que ele está seguro num espaço bem arejado, com equipamentos de segurança, ou álcool em gel, distanciamento social. Todos os lugares têm placas dizendo para o uso de máscara, orientando. Tem a pausa, de acordo com o decreto, para higienização. Então, seguindo todos esses protocolos de segurança, a gente traz para o aluno uma segurança de que ele pode ir para a academia. O aluno pratica na Hammer o seu esporte, sua atividade física, com ou sem máscara? Com máscara. É obrigatório o uso de máscara. Aí me explica, como é que fica isso? Porque eu acredito que é meio sofrido, não é não? Bom, é uma adaptação. Mas se a pessoa opta em ir à academia, ela tem que cumprir as regras. Os alunos têm reclamado de fazer a sua atividade física com máscara ou já encara normal, já se adaptou? Bom, atualmente as pessoas estão adaptadas, porque para tudo hoje que for fazer, se você for num restaurante, você tem que usar máscara. Se você for na padaria, no mercado, então por que isso seria diferente na academia, né? Então é obrigatório o uso de máscara por segurança. E a pessoa sabe que ela está mais segura e trazendo segurança para o próximo também. Considerando a pandemia e todo esse processo de adaptação, aliás, saindo de um ano para o outro, 2020, 2021, nós vamos dizer adaptação e readaptação, porque os processos foram muito dinâmicos, não é? Você demitiu muita gente, você equacionou, porque o custo operacional continuou o mesmo, né? Sim. Mesmo você mudando de um endereço para outro, há um custo operacional para você manter a qualidade e a estrutura para ser diferente. Sim. Né? Teve muita demissão, teve readaptação. O que é que foi feito? Nós tivemos, infelizmente, demissões, tivemos também realocações de funções e o custo operacional ele não é o mesmo, ele aumenta, né? Porque antes da pandemia não tínhamos que nos preocupar com distribuição de aqueles panos, material de higienização, né? álcool 70%, distribuir álcool. Isso foi um custo extra para se adaptar aos decretos. Tapete sintetizante, né? Então, aumentou o custo operacional e, infelizmente, diminui a receita e tem que haver esse tipo de procedimento. Agora vamos falar da atividade física mais voltada para a estética. E vamos falar do público elegante na academia, que são as mulheres. Que me perdoem aí os homens, né? Mas as mulheres, né? Elas fazem parte do público da beleza na academia. Considerando o conceito estético, quais são as atividades que as mulheres mais procuram, considerando esse item? Olha, a musculação tem sido bastante procurada, né? Porém, na Hammer nós temos também dança, tem polidense, que é um diferencial, né, que geralmente não tem nas academias. Nós temos polidense, tem pilates, que também ajuda, né, nesse processo, mesmo que estético, falando sobre estética, o pilates ajuda nisso também na estética. Então, esse diferencial, essa diversificação de atividades
é o que mais contribui para que a pessoa consiga atingir o objetivo dela de corpo perfeito, né? E hoje, qual é o horário mais procurado na academia? Qual é o horário de pico? O horário de pico é às 19 horas da noite. Porém, mesmo em horário de pico, as pessoas ainda estão um pouco receosas de ir para a academia, que faz com que a academia esteja tranquila, todos com tranquilidade, sem ter que ficar revezando equipamento. Nós temos sempre mais de um equipamento, assim, a maioria das vezes, mais de um equipamento para o mesmo exercício. Então, isso facilita com que não haja aglomeração. Estamos falando de academias e estamos falando especificamente da Hammer. E aí nós vamos falar de processos iguais, produtos iguais, serviços iguais, estrutura igual. Por que a Hammer? Qual é o diferencial? O diferencial da Hammer, além do atendimento personalizado, é ter essa diversificação de atividades. É uma academia que está aqui no coração da Vicente Pires, que tem várias atividades, desde aeróbicas, que atingem um público mais tranquilo, como o polidense, as lutas, um box de crossfit e várias outras atividades, né? Muito bem, nós conversamos aqui com o Bruno Vieira, proprietário da Academia Hammer. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E no segundo quadro, no segundo bloco, nós vamos falar com a Patrícia Bezerra, professora do IESB, e nós vamos falar sobre nutrição esportiva. A gente volta já já. Dando continuidade ao nosso bate-papo empresarial de hoje, nós vamos falar com a Patrícia Bezerra, professora do IESB, 20 anos de experiência. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir participar do nosso bate-papo. Muito bem, a gente fala de longevidade, prática desportiva, boa alimentação. Todo mundo quer viver bem. E o esporte faz parte da vida. Inclusive, tem um grande slogan na vida que esporte é vida. É isso mesmo? É isso mesmo. As pesquisas são cada vez mais claras e apresentam dados muito fortes de que essa combinação entre alimentação adequada, atividade física e sono muito ajustados são fatores que definem muito e compõem a base do equilíbrio e são fatores muito importantes para a nossa longevidade. Vamos falar de desenvolvimento físico, né, atividade física, e vamos falar de alimentação. Porque eu compreendo que é um conjunto, não é? Você faz a sua atividade física, mas precisa se alimentar bem. Como é que a gente consegue juntar essas duas coisas, considerando que o brasileiro é meio irresponsável nisso? O brasileiro não liga muito para poder saber o que deve ou não deve. É levado pela boca o brasileiro. Como é que fica essa situação? É uma situação muito complexa e muito desafiadora, porque nós temos cada vez dados mais também robustos de que a obesidade aumentou no mundo todo. Então isso é um desafio para todos, é um desafio para as pessoas e é um desafio também para os profissionais de saúde. E a grande questão é que comer é muito bom. É bom, né? É um ato extremamente prazeroso. E é importante que as pessoas acreditem que você não precisa perder o prazer da alimentação ao optar por um padrão alimentar de qualidade. Então, na verdade, nós da nutrição, os nutricionistas trabalham e o nosso foco é individualizar o tratamento. Porque nessa individualização do tratamento é que eu vou contemplar aspectos culturais importantes, aliados à rotina adequada, aquilo que seja viável para aquela pessoa e agregar também o prazer. Então eu costumo dizer que a gente consegue mudar e ter um padrão efetivo de alimentação, ter um estilo de vida adequado, alimentação ajustada e o sono adequado quando você acredita nisso.
E individualizando o tratamento é que eu vou conseguir ajustar para cada pessoa onde é que eu preciso trabalhar de uma forma mais adequada. A palavra que você utilizou aí de ajustar me remete a uma outra palavra que é dieta. O mundo moderno, a palavra mais ouvida no conceito de alimentação é dieta. Não é perigoso fazer dieta? É que, na verdade, o termo é utilizado de uma forma um pouco equivocada. Nós precisamos, dieta, ela se ajusta a padrão alimentar de uma pessoa e não necessariamente a restrição alimentar, né? Quando nós falamos muitas vezes em dieta, a maioria das pessoas pensa em restrição alimentar. E um padrão alimentar ou uma dieta alimentar adequada, ela contempla muito a diversidade, não necessariamente a restrição alimentar. Então, a nossa alimentação, quando eu falo em qualidade, eu falo muito sobre qualidade, estando atento à quantidade. Eu acho que o maior problema é que às vezes a gente não considera que mesmo um padrão alimentar de qualidade também precisa de um pouco de limite, ajuste. E pensando numa questão, vamos fazer uma analogia com o mundo empresarial, né? A questão é que se você consome mais do que aquilo que você precisa, o seu corpo acumula e acumula na forma de gordura. Então, eu preciso ter um consumo ajustado às necessidades. Muito bem, mas como é que você vai falar isso para as pessoas que estão te acompanhando se o brasileiro é impaciente? O brasileiro vai na farmácia sem ter uma receita. O brasileiro come pelo conceito do feeling apropriado, o que ele gosta, independente da racionalidade. Bom, por isso que eu utilizei a palavra dieta. Que recomendações você pode passar para o público sobre o cuidado com a alimentação e o cuidado com a dieta sem a devida orientação? O que você pode passar em termos de um pouco mais de segurança para as pessoas? Talvez controlar o peso seja assim, um fator inicial, né? Então, evitar excesso de peso, evitar o acúmulo de peso, especialmente na região abdominal, na região da barriga. São situações que a gente identifica hoje com uma frequência muito grande. É comum ter sobrepeso, mas não é normal. Isso tem consequências para o corpo. Então, fazer um acompanhamento médico regular, ter esse cuidado com a saúde regular é um ato que nos direciona para essa questão da longevidade. Existe um geriatra, o professor Renato Maia, infelizmente faleceu o ano passado, mas ele trazia muito um conceito de capital de saúde. E como é que eu cuido do meu capital? Eu trabalho o meu dia a dia, né? Eu tenho atitudes e condutas onde eu consigo melhorar o meu capital de saúde, ou eu vivo numa rotina de dilapidar o meu capital. Então, eu gosto muito desse conceito, a geriatria trabalha também isso, a gerontologia, né, de que é algo que nós precisamos aprender a construir. Então, eu acho que quando você fala como é que nós vamos fazer com os brasileiros para orientar, então eu acho que a gente precisa estar atento à nossa saúde, de um modo geral, estar atento à regularidade, que é o patrimônio da nossa saúde. Isso é efetivamente um patrimônio. Eu acho que pensar nessa forma e acreditar que ter uma alimentação adequada, um sono ajustado, uma prática regular de exercício, isso traz benefícios para a nossa vida. Muito bem, você falou de exercício e é o nosso conceito aqui temático, nutrição desportiva. O que deve comer a pessoa que gosta de fazer atividade física? Que tipo de alimentação? Quando também nós pensamos isso na alimentação e associada ao esporte, à prática de exercício, isso precisa contemplar vários fatores. A idade, o nível de atividade física que a pessoa aplica, o objetivo dela em relação à atividade física. Então, hoje, qual é o objetivo? As pessoas muitas vezes procuram as academias e também procuram um nutricionista em busca de uma alimentação. Eu preciso de uma alimentação para atleta, mas na verdade ela precisa de um ajuste para a alimentação para aquela prática de exercício.
né? Então, não é necessariamente tratar um praticante de atividade física é muito diferente de tratar um atleta de alta performance, de alto rendimento. Então, muitas vezes, ele tem que ter cuidados simples, como não praticar exercícios em jejum, ter muito cuidado com aquilo que ele consome antes ou consome depois, o ajuste de horários, o ajuste de alimentos, porque muitas vezes nós estamos falando de um praticante onde, na verdade, o foco dele é perder peso para controlar a pressão arterial, perder peso para controlar também o seu nível glicêmico e a evolução do quadro de diabetes. Então, eu tenho muitas variáveis que precisam ser controladas nessa prática de atividade. Mas podemos falar da pessoa que faz exercícios físicos no dia a dia e da pessoa que também precisa de uma alimentação continuada. Aquela também para o dia a dia, mesmo que não seja especificamente conduzida para o direcionamento da atividade física. Vamos falar de alguém que joga bola 3 vezes por semana ou de alguém que vai para a academia 3 vezes por semana. Que alimentação você recomenda? Recomendo uma alimentação que considere os horários onde ela pratica esse exercício, porque, como eu disse, né, ela não deve estar fazendo uso, muitas vezes, de práticas que são muito ditas hoje, mas que, na verdade, elas diminuem a performance da pessoa. Então, a prática, às vezes, a utilização inadequada de suplementos, quando muitas vezes ela precisa fazer ajustes na sua alimentação. É muito cuidado, muita atenção também ao uso indevido. Acho que mais a gente pode citar essas práticas indevidas, né? Uso indevido de suplementos, uso exagerados, às vezes, de períodos de jejum, de exposição. Quando falamos sobre alimentação, é sempre importante considerar a alimentação como algo maior, o complexo dos alimentos, não um alimento específico em relação a obter aquele exercício. Sim, há necessidade de alimentos que sejam mais fontes de energia, há necessidade de alimentos que vão repor ou estimular essa questão da massa muscular. Então, é um complexo, eu não posso falar de um alimento sozinho. Mas cite pelo menos 5 alimentos aí de que não devem ser ingeridos, do que você não deve comer se você gosta de praticar exercício físico ou atividade física. O que é que não é bom consumir? Bom, a gente poderia dizer assim, o consumo de álcool próximo da parte do momento da realização de academia, né? Isso realmente não agrega muito. Um consumo excessivo de gorduras, ter um consumo muito grande de uma refeição muito volumosa perto da prática de atividade física, porque isso pode trazer algum desconforto, algum quadro de refluxo. Eu também diria que as pessoas tivessem mais cuidado também com a sua hidratação ao longo do dia. Tomar muita água? Tomar mais Quantos água litros por durante dia a é atividade recomendável? física. Isso depende um pouco da questão do peso. Mas em base, né? quanto? Em média, a gente recomenda, de um modo geral, para um indivíduo adulto, entre 2 litros, 2 litros e meio. Então, é uma recomendação mais específica para a alimentação. E também é muito importante, assim como o meu colega da entrevista anterior, né, citou, quando uma pessoa procura uma academia, ele precisa de uma avaliação individual para que sejam estabelecidos objetivos para aquele indivíduo. Então, a alimentação também precisa dessa questão individual para que eu estabeleça os objetivos adequados para aquela pessoa, né? Muito bem. O que se mais escuta na comunidade, nas pessoas, é que fazer uma alimentação ajustada é deixar de comer o que gosta. Isso é verdade ou é apenas um conceito? Não, isso não é verdade. Porque a alimentação tem pra gente um valor além do nutriente, além da refeição. Tem aquele alimento que nos traz tantos sentimentos bons, que nos agregam, que despertam em nós memórias muito importantes, né? Então, o plano alimentar, ele deve contemplar, ele deve agregar também esses valores. Então, vamos falar da bebida que mais se sabe que é prejudicial à saúde,
mas que o brasileiro, o latino como um todo, aliás, o mundo todo consome, que é refrigerante. Eu não vou citar nome aqui para não ser conceitualmente contra a marca. Vamos falar apenas do produto e não da marca. Refrigerante é bom ou ruim para a saúde? O refrigerante entra numa categoria que nós chamamos de alimentos ultraprocessados. Então, ele não traz um nutriente agregado, ele não é algo que nós recomendamos o uso. Mas nós entendemos também que ele faz parte de um padrão da população. Então, prazeroso. A nossa recomendação é o seguinte: evite o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Vamos falar da batata chips. Também. Deve comer, não deve comer? Não, eles também configuram nessa categoria de alimentos ultraprocessados. Inclusive tem um slogan que eu acho muito bom a gente divulgar, que as pessoas aprendam muito, né, e exercitem, que é assim: desembale menos e descasque mais. Então, valorizando o conceito dos alimentos mais naturais, né? Então, isso de evitar esses alimentos ultraprocessados, industrializados, que agregam muito pouco. Na verdade, eles contêm muito sódio, muito saborizante, e não trazem esse benefício à saúde. Vamos falar de carne bovina e suíno. Comemos? Não comemos? Comemos com limite e evitando as porções mais gordas e os preparos que ainda agreguem gordura. Feijão faz parte da alimentação do brasileiro, do latino. Comemos ou não comemos? Sim, comemos muito e entra nessa categoria do alimentos E o naturais. macarrão que vira açúcar, como é que é isso? Ele vira açúcar a partir de um excesso, né? Se você come dentro de uma quantidade adequada que vai trazer energia para o seu corpo, ele é muito bem-vindo. Estamos fazendo um bate-pronto. Um dos alimentos que também virou febre no Brasil, e a gente encerra nossa entrevista: pizza. Comer ou não comer? Comer. Uma coisa importante é: estabeleça os limites. Entenda que a alimentação, assim como qualquer outro aspecto da vida da gente, ela exige limites. Exige a gente entender que algumas coisas eu posso consumir um pouco mais e outras eu devo consumir com Então pode tudo, Patrícia? Podemos muito. Sabe que isso é tão bom pensar? É muito bom pensar nisso. Nós podemos muito, mas nós precisamos incorporar que nós precisamos entender que a alimentação também tem limites. E é uma forma de felicidade de também. felicidade. Então nós podemos e devemos variar, mas entender que para vários alimentos nós precisamos de limites, assim como em outras coisas na vida da gente. Vamos encerrar nossa entrevista você dando um conselho para as pessoas que estão acompanhando o programa. Se você quer fazer prática desportiva, você deve fazer o quê? Alimente-se bem. Procure uma orientação individualizada de um profissional de saúde, tanto para a prática de atividade física como para a sua prática alimentar. Patrícia é professora do IESB, é profissional da área de nutrição. Ela também, como disse, tem outras formações. Eu quero te agradecer por você ter aceito. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que foi muito boa, descontraída, orientações muito válidas para você que está nos acompanhando. Muito obrigada, viu? Agradeço a oportunidade e desejo ao seu programa muito sucesso também. Vamos aproveitar que você tem uma clínica, não é isso? Sim, qual é o contato, qual é o telefone? O telefone do nosso consultório é 3244-8534. Bom, hoje nós falamos aqui de prática desportiva. Dividimos o nosso programa em 2 blocos. Falamos no primeiro bloco com o Bruno Vieira, que é proprietário da Academia Hammer, e agora encerramos com a Patrícia. O programa Bate-Papo Empresarial de hoje termina por aqui. Meu nome é Professor Anchieta Coimbra e é o que nós tínhamos para hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.